Olá! Hoje a gente vai mergulhar num trabalho acadêmico super relevante que trata da atuação do Ministério Público perante a gestão de riscos de desastres socioambientais em Teófilo Otoni, lá em Minas Gerais. Olha só, esse é um projeto de intervenção, que é o trabalho de conclusão de curso do Silvestre Salles Machado. Ele fez a pós-graduação em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil na Universidade Federal de Juiz de Fora e concluiu em 2025. O trabalho teve a orientação do professor Luiz Gustavo Schroeder e Braga. E para que discussões importantes como essa, sabe, sobre a segurança das nossas cidades, cheguem a mais gente, fica aqui o nosso convite. Siga o canal, curta o conteúdo e compartilhe. Afinal, disseminar conhecimento é fundamental. Então, o que a gente vai ver hoje? Nosso roteiro está dividido em 5 partes, bem direto. Primeiro, a apresentação do projeto. Depois, a gente vai entender o desafio específico de Teófilo Otoni. Na sequência, vamos explorar umas soluções bem interessantes, inspiradas na natureza. Daí, a gente vê qual é o papel do Ministério Público nessa história toda e, para fechar, olhamos a proposta e as considerações finais do trabalho. Vamos lá? Ok, então vamos começar, mergulhando aqui na apresentação do projeto. É importante entender que ele nasce de um compromisso da universidade com a sociedade. E esse trabalho é um ótimo reflexo disso, sabe? Ele mostra bem o compromisso da universidade em formar profissionais que sejam críticos, éticos e realmente capacitados para contribuir de forma positiva com a sociedade. É sobre preparar a gente para fazer a diferença. Muito bem, agora vamos focar no coração do problema, né? O grande desafio que esse projeto encara lá em Teófilo Otoni, em Minas Gerais. A questão central que o trabalho busca responder é bem direta. Por que, afinal, Teófilo Otoni enfrenta riscos tão significativos de desastres ambientais? O que está por trás disso? E a resposta, segundo o projeto, não é uma coisa só. É uma combinação de fatores, um combo de vulnerabilidades. Pensa bem, tem uma urbanização que cresceu muito rápido, uma infraestrutura de drenagem que já não dá conta, um terreno que por si só já é íngreme, e para completar, os planos da cidade, como o plano diretor e o de saneamento, estão desatualizados. E talvez o mais importante, existe uma cultura que foca muito mais em resolver o problema depois que ele acontece, com obras, do que em prevenir. E essa citação do trabalho resume tudo de uma forma, nossa, perfeita. Na prática, não há foco na prevenção, mas sim na gestão de desastres. Ou seja, a lógica atual é correr atrás do prejuízo, é ser reativo, age-se depois que o desastre acontece, e não de forma proativa para impedir que ele ocorra. Ok, o cenário é complexo, mas, diante desse desafio todo, o projeto não fica só no diagnóstico. Ele aponta para um caminho bem diferente, um caminho inovador e, o que é melhor, sustentável. E a grande aposta aqui são as chamadas soluções baseadas na natureza. O que é isso? A lógica é genial de tão simples. Em vez de ficar lutando contra a natureza, sabe, com um monte de concreto, a ideia é trabalhar junto com ela, usar os processos naturais a nosso favor para criar cidades que sejam mais seguras e mais resilientes. E como isso funciona na prática? Bom, a gente está falando de coisas como telhados verdes, jardins de chuva, que são feitos para absorver a água, valas de infiltração, mais árvores na cidade, claro, pavimentos que deixam a água passar para o solo e uma ideia fantástica, os parques inundáveis, que o pessoal chama de praças-piscina. São espaços que, quando chove muito, alagam de propósito, de forma controlada, segurando a água. Tudo isso leva a um conceito muito legal que o trabalho destaca, a cidade esponja. A meta é fazer a cidade funcionar como uma esponja gigante, absorvendo boa parte da água da chuva, tipo uns 70%, em vez de só deixar ela escorrer. E o resultado disso, um risco de enchentes muito, mas muito menor. Certo, as ideias são ótimas, mas quem pode ser o motor dessa transformação? Quem tem a força para impulsionar essas mudanças? O projeto aponta para uma instituição-chave, o Ministério Público. E aqui a gente tem uma comparação que deixa tudo bem claro. De um lado, o papel atual, que o estudo aponta como reativo, ou seja, o foco é em mitigar, em compensar o dano depois que ele já aconteceu. Do outro lado, tem o papel proativo que o projeto propõe. A ideia é que o Ministério Público atue antes, incentivando e até mesmo cobrando a adoção de políticas preventivas. Ele deixa de ser só judicial para se tornar um articulador, um indutor de políticas públicas. Então, o ponto central é esse, uma virada de chave. É transformar a função da instituição, sair de um papel que é mais de fiscalização para um papel de
de indutor, de catalisador de mudanças. O Ministério Público como uma peça fundamental que articula todo mundo para que essas medidas preventivas saiam do papel. Beleza. Agora a gente chega na parte final para ver como o projeto amarra tudo isso. Ele não fica só na teoria, ele oferece um roteiro bem concreto para a ação. O objetivo geral, então, é exatamente este: analisar a atuação do Ministério Público na gestão de riscos para, a partir dessa análise, propor estratégias. Estratégias para quê? Para que a cidade adote as soluções baseadas na natureza. E para chegar a essas propostas, o trabalho seguiu uma metodologia bem rigorosa. Esse fluxograma, que veio do próprio documento, mostra bem esse caminho, sabe? É um processo com várias etapas, tudo bem organizado, desde o começo da pesquisa até o desenvolvimento da proposta final. E esse caminho foi dividido em alguns passos bem claros. Primeiro, eles foram investigar o que o Ministério Público já faz hoje. Depois, identificar os desafios e também as oportunidades para usar essas soluções. O terceiro passo foi mapear bons exemplos que já funcionam. E, por fim, com tudo isso em mãos, eles propuseram o que fazer na prática para promover essas soluções. O resultado é um projeto de intervenção que se destaca, sem dúvida, pela alta qualidade. E a relevância dele é enorme, em 3 frentes. É socioambiental, porque está buscando solução para um problema real, é acadêmica, porque avança no conhecimento, e é profissional, porque entrega ferramentas que podem ser usadas de verdade. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Como que uma pesquisa acadêmica focada, bem feita como essa, pode realmente servir como uma faísca, um catalisador para a gente construir, na prática, comunidades que sejam mais seguras e mais resilientes? Para finalizar, é importante informar que este conteúdo é uma síntese automatizada, que foi desenvolvida com o apoio de inteligência artificial, baseada no trabalho acadêmico que a gente apresentou.